Fala, família rubro-negra, bora ver as últimas atualizações do Mengão. E o Flamengo volta a vencer no Campeonato Brasileiro e bate o Santos por 3-1 lá no Maracanã. Bem verdade que só veio acordar depois que tomou 1-0, mas fez a pressão e deu tudo certo, virou pra cima do Santos. Mas eu quero saber de você, torcedor rubro-negro, o que tem achado do trabalho do Leonardo Jardim até aqui? Deixa sua opinião aí nos comentários. Então já sabe, se inscreva no canal pra sempre se manter atualizado das notícias do Mengão. Sem mais enrolação, bora pras notícias. Muito boa tarde, gente boa. Globo Esporte chegando com a vitória do Flamengo. Venceu o Santos de virada, 3-1 no Maracanã, lotadão. Subiu para 4º lugar na tabela do Brasileiro e se recuperou daquela sapatada lá que tomou do Bragantino na quinta-feira. Foi um grande dia para o Pedro, que fez o primeiro gol do time, o do empate, porque o Pedro chegou a 161 gols pelo Flamengo, se igualou agora ao Gabigol na lista de maiores artilheiros da história do Flamengo. Só está atrás de uma galera da pesada, como diziam antigamente. Aí, Zico, 508 gols, muito na frente de todo mundo. Para chegar no Romário, o Pedro ainda vai ter que fazer um montão de gols também. Bora ver o gol 161 do grande Pedro. Bora ver? Ou não vai ver? A gente vai ver daqui a pouquinho. Pedro também se tornou, junto com o Gabigol, o maior artilheiro do clube no século. Nessa lista tem uma galera que ainda está jogando, né? Tem Bruno Henrique, tem Arrascaeta, mas também tem um bonde ali com Obina, Wagner Love, Hernani Brocador, só gente boa. Depois do jogo de ontem, Pedro, claro, né? Tava felizão com essa marca. Hoje, graças a Deus, eu pude chegar na artilharia do século XXI. É claro, as coisas sempre aconteceram naturalmente, de forma bem natural na minha vida. E nunca fiquei ansioso por conta disso, mas focado em cada jogo, em dar o meu melhor, em fazer gol a cada dia. Pedro joga muito, né? Inclusive igualou o Gabigol em gols pelo Flamengo, né? O Gabigol estava no Maracanã ontem, começou o jogo no banco do Santos. E antes do jogo, o Gabigol foi lá cumprimentar a rapaziada que jogou com ele no Flamengo, fez essa fusão aí, uma mini fusão, né? Com o Bruno Henrique, comemoração deles, clássica aí dos tempos que jogavam juntos. O Gabigol entrou no segundo tempo, logo depois do gol do Jorginho. Foi vaiado por parte da torcida. Não fez muita coisa não, também estava difícil aquela altura ali, né? Santos de azul, consigo me acostumar. Quem não foi pro jogo foi Neymar, tomou 3º cartão amarelo contra o Remo. Aí estava suspenso do jogo, deve ter curtido a Páscoa com a família, né? E viu da TV a grande virada do Flamengo. 49, 19, 48, 31, 28, 22, 16, números aleatórios de uma contagem regressiva para a Copa do Mundo, onde falta o camisa 10. Suspenso, Neymar não veio ao Maracanã em dia de recorde do Brasileirão até o momento. 68.625 torcedores que viram entre os convocáveis de Carlo Ancelotti apenas Léo Pereira iniciar a partida. Do lado rubro-negro, Danilo e Lucas Paquetá no banco e Alexandro ainda machucado. Coube então a 2 jogadores da seleção uruguaia, Varela e Arrascaeta, a primeira boa trama de ataque. Mas o cruzamento foi alto demais para o Arrasca. Varela também teve uma chance de cabeça e errou o alvo. Pra fora do gol! Carrascal preferiu chutar, em vez de dar o passe, e mandou por cima. Era a melhor opção, a Arrascaeta, claramente, né? Enquanto o Santos apostava nos contra-ataques, mas não levava tanto perigo. Rolaram até algumas vaias quando Anderson Daronco encerrou os primeiros 45 minutos. Tudo o que não aconteceu no primeiro tempo, o público viu em pouco mais de 20 minutos depois do intervalo. Gols marcados, gol anulado, virada no placar. Para começar, finalmente o Santos encaixou o contra-ataque que tanto queria. Uma boa rebatida na defesa e Lautaro Dias ganhou de Léo Ortiz na corrida, limpou a jogada e tirou de Rossi. Ele domina, tira o Léo Ortiz para dançar, leva para o pé direito e solta um canhão para o canto esquerdo do Rossi, que nada pôde fazer. A resposta não demorou. Depois de uma defesaça de Gabriel Brazão, Léo Ortiz mandou para a rede. Tentou a jogada para o Ortiz. Só que o zagueiro estava impedido no primeiro lance e participou da jogada. Depois de 6 minutos de paralisação, jogo reiniciado. E o Flamengo foi buscar o empate em cruzamento de Carrascal para Pedro. Cruzamento, vai Pedro!
Ele subiu com o Zé Ivaldo, mas o gol foi confirmado para o camisa 9. E o jogo tá empatado no Maracanã. E nem deu tempo do Santos respirar. Mais uma bola na área e pênalti de Barreal em Arrascaeta. Jorginho bateu daquele jeito, que tanto fez falta para a seleção italiana na repescagem para a Copa. Um mestre nas cobranças de pênalti. O rubro-negro ainda teve 2 bolas na trave. Bruno Henrique limpou, pé direito, bateu na trave, perdeu o Carrascal. E o chute de Plata tenha sido já com resultado definido. Bateu pro gol na trave. Pouco antes, o mesmo Plata havia iniciado a jogada, que terminou com um lindo gol de Lucas Paquetá, para esquecer a derrota do meio de semana e reconquistar a confiança da arquibancada. Uma vergonha de perder daquele jeito, mas hoje a gente tem que falar da vitória. Vencemos em casa, diante da nossa torcida. Foi uma atitude magnífica. Além da vitória, foi uma atitude magnífica. Um Flamengo renascido no domingo de Páscoa, voltando a olhar para a parte de cima da tabela. Onde a gente está acostumado a ver o Flamengo faz tempo. Agora eu vou falar do Jorginho e o seu pulinho. O cara simplesmente não perde pênalti. Jorginho tem 10 cobranças desde que chegou ao Flamengo e fez todas. 3 deles em disputas de pênalti. Ele varia, inclusive, né? Olha lá, ele bate na direita, bateu já no alto ali no meio, muitas ali no lado esquerdo também. Repara que ontem o Brazão, goleiro do Santos, tentou dar um pulinho também, inventou uma estratégia que deu errado. A técnica do Jorginho é incrível, já fez gol no alemão Manuel Neuer, fez na final do Mundial contra o PSG. Se tem pulinho do Jorginho, tem gol do Flamengo. É impressionante mesmo. E que a Itália não levou ele para disputar aí essa repescagem para a Copa, né? Baita jogador. Para mim, melhor contratação do Flamengo nessa era Bap e Boto aí, joga muito. Falando em gol, Paquetá começou no banco, mas entrou, fez golaço. Ele falou sobre seleção brasileira, lembrando que o Paquetá não foi convocado, né, na última data FIFA pelo Ancelotti. Cara, acho que eu venho fazendo meu trabalho, me dedicando, fazendo o meu melhor. Acho que esse é o meu objetivo principal, tá bem dentro de campo, fazendo o meu dever bem feito, fazendo o que o professor pede, para estar bem no Flamengo, que consequentemente eu vou chegar na seleção. Foi assim durante toda a minha carreira e não vai ser diferente agora. Sim, Pedro. Extrovertidas é um bom nome, é uma boa qualificação, adjetivo, enfim. Um abraço para todo mundo aí, novamente, enfim, Breler, Jailson, Bruno, todos ligados na gente nesse Sport Center, numa segunda-feira que está um pouco mais tranquila, poderia ser mais agitada em relação ao Flamengo, porque saiu atrás, tomou 1-0, conseguiu a virada de 3-1 no Maracanã, o terceiro gol, um belíssimo gol do Paquetá, então isso dá uma aliviadinha no ambiente, depois de ter tomado de 3-0 do Bragantino na volta da data FIFA, consegue essa vitória, ainda está ali a 8 pontos do Palmeiras, mas vitória é o que alimenta o dia a dia tranquilo, Bruno Vicari. Então quarta-feira tem que manter esse pique da remada contra o Cusco na altitude lá no Peru, enfim, o Flamengo tentar treinar ainda amanhã de manhã no Ninho do Urubu e aí depois viaja. O Leonardo Jardim, enfim, tentando manobrar com o que ele tem no Flamengo atualmente, né? Porque, enfim, ele chegou num momento muito complicado e aí ele fala sobre essa sequência, sobre como o Flamengo ter um elenco tão encorpado ajudou bastante na vitória sobre o Santos, que foi construída no segundo tempo e com um golaço de um reserva ontem, que era o Paquetá, reserva de luxo. Vamos acompanhar agora o Leonardo Jardim. Eu falei aos jogadores agora no fim do jogo e disse: só foi possível uma segunda parte determinante como esta, porque na primeira parte as nossas dinâmicas, a nossa atitude, a nossa pressão, o que fizemos correr o adversário, ele não conseguia aguentar o jogo todo. Tivemos 2 situações na cara do gol que acabámos por não fazer, a bola não foi no gol, mas provocamos um desgaste no adversário. Quando, na segunda parte, voltamos para o jogo e continuamos com o mesmo estilo, com a mesma intensidade, tanto por cima do jogo sofrendo o gol, fomos capazes ainda de fazer 3 gols e ganhar de forma meritória o jogo. O Flamengo, nos últimos 5 anos, não tem ganho sempre, não é? Desde 2019 até hoje, 6 ou 7 anos, mas tem a responsabilidade de, porque monta um elenco para isso e que nós, quer como treinadores, staff e jogadores, temos que
abordar todas estas competições no máximo da seriedade. Tá então, Leonardo Jardim. E aí, Bruno, ele não ficou muito em cima do muro não, né? Falou que o Flamengo tem que disputar tudo para ganhar mesmo, porque tem um elenco bem montado, um elenco forte, que fez a diferença, segundo ele próprio, ontem no Maracanã. Então não tem aquela conversinha de treinador que vamos ver, vamos acompanhar. Não, ele admitiu que o Flamengo tem que disputar tudo para vencer, mas nesse momento no Brasileiro, para defender o título, vai ter que remar e remar demais, hein? Ah, mas ainda tem a correnteza, ou a corredeira ainda é longa, né? O Rio ainda é longo, são só 10 rodadas do Campeonato Brasileiro. O Flamengo agora tem 5 não, são quantos? 8 pontos a menos que o Palmeiras, mas tem um jogo a menos que é em casa contra o Mirassol, que é o lanterna do campeonato. Se ele vencer essa partida, aí ele iguala a pontuação, então, do Fluminense e também do São Paulo. Os artilheiros do Flamengo no século, continua aí, tá, Pedro? O Pedro iguala o Gabigol, então, e assume a ponta dessa artilharia, lembrando que no histórico do rubro-negro, ele é o 6º colocado, então, ao lado do Gabigol, já pode entrar aí num top 5. Eu gostei dessa palavra aí do Leonardo Jardim, que o Pedro estava destacando, porque é diferente do que ele falava no Cruzeiro. Quando ele abriu mão ali de qualquer conquista, não foi, Jailson? E não pode ser assim no Flamengo. Na Sul-Americana? Na Sula, no Brasileiro. No Brasileiro ele ficou ali fazendo um discurso mais polido. Não, a gente não briga pelo título. Libertadores e tal. Meteu um miguezinho ali, né, no Campeonato Brasileiro. Mas o da Sul-Americana é que me irritou no passado. Não queria, perdeu pro Muxuque Runa. Não queria Sul-Americana. Não queria Sul-Americana? Não, essa daí é No Flamengo essa daí não cola não, né? Não cola mesmo, nem de longe. Mas essa daí do Cruzeiro, assim, é porque também naquele momento o trabalho, né, que ele pega, ele teve que iniciar, basicamente, o trabalho no Cruzeiro, né? Porque teve que romper com tudo que tinha do Fernando Diniz ainda, né? E ali ele pegando o elenco do Cruzeiro, enfim, tinha ainda Dudu, Gabigol, todas aquelas questões, e ele montando o time, então, beleza, passado. O do Flamengo nessa temporada, basicamente, ali um elenco pronto, recheado, campeão de tudo. Já tinha, basicamente, que o Felipe Luiz gostava de fazer com essa equipe. E ele, aos poucos, vai colocando o DNA dele, né? A gente já tinha falado aqui sobre as ultrapassagens dos laterais, o Paquetá um pouco mais por dentro. Ontem mesmo, né, novamente, o Samuel Lino pelo lado esquerdo. Enfim, ele entrando com os pontas um pouco mais agudos e guardando os jogadores para, de fato, utilizar na posição deles, né? O Arrascaeta um pouco mais à frente lá com o Pedro. Depois entra o Paquetá com a necessidade de um pouco mais de qualidade no meio de campo, né? Porque o Santos, como eu falei, estava marcando muito bem o Jorginho e o Everton Araújo não estava dando muita dinâmica, então ele entra com o Paquetá por dentro. E aí, para mim, quem ganhou mais à noite ontem, né? Porque a dúvida do Léo Ortiz continua, né? Porque o Léo Ortiz acaba ali perdendo né, pro Lautaro. Mas o Léo Pereira continua muito bem, mas acho que quem mais ganhou a noite de ontem foi o Plata. Então. O Plata, para mim, é o assunto de ontem, porque já teve as questões dele com o Leonardo Jardim, ele não estava sendo muito utilizado, né, na equipe do Flamengo. Entra com o Luiz Araújo, né, para reforçar esse fôlego que o Leonardo Jardim disse ali na coletiva. E o Plata foi muito incisivo, jogando pelo lado esquerdo, jogando pela direita, botando bola na trave lá no final do jogo, fez a jogada do gol do Paquetá. Então, acho que nessa questão de ganhar pontos com o treinador, ontem poucos jogadores acho que ganharam mais pontos do que o Plata. Você viu assim também, Pedro? E também nesse sentido, eu acho que o fato de conseguir uma virada com quase 70 mil pessoas, né? 68, não foi isso? Né? Em outros momentos, a gente vê que o time, às vezes, sentia assim, um impacto e não respondia. E ontem conseguiu, com essas mudanças, também responder, Pedro. Como o Jailson disse, ele utilizou bastante a qualidade que ele tem, porque é isso, né? No segundo tempo, ele mesmo reforçou o Leonardo Jardim. O Santos teve mais dificuldade, porque marcou muito, então já não tinha, por exemplo, o Neymar, porque há muita discussão sobre o Neymar, mas é um homem que sempre traz aquele ponto de atenção para a defesa e tudo mais. Então foi um time bastante valente, bastante operário ali, tentando, mas faltam pernas para a sequência da partida. O Flamengo se aproveitou muito bem disso. E aí começou a colocar os jogadores para, de fato, tentar dar uma apaziguada, porque o Plata vinha num momento turbulento bastante, né? No início da estreia do Campeonato Brasileiro, ele fez até aquela comemoração assim, Jailson, lembra da comemoração? Fazendo lembro assim, bem. dando uma ironizada e tudo mais. Lembro bem. Pois é. Mas
Eu achei mais interessante ontem, Bruno, as palavras dos jogadores na zona mista. Teve Paquetá, Arrascaeta, todo mundo dando força até pro Plata. Enfim, é um jogador considerado importante dentro de campo. Tem que ter as suas amarras fora de campo, claro, mas dentro de campo ele é importante, por mais que a torcida muitas vezes o escolha para ser aquele alvo apedrejado, mas ele, claro, tem a sua importância. Não é à toa que o Felipe Luiz, campeão de tudo no ano passado, utilizava o Plata com frequência, mas a gente pontua sempre os vacilos, né? Aquelas expulsões e tudo mais, ficou fora da final da Libertadores. Talvez seja um recomeço aí pro Plata, que foi até bem na data FIFA. Então é isso aí, nação. Se você chegou até aqui, não se esqueça de dar aquela curtida no vídeo. Comenta bastante também, que é muito importante aqui na plataforma. Assim o YouTube reconhece que o vídeo é relevante e manda para cada vez mais rubro-negros. E por último, mas não menos importante, ativa lá as notificações do canal, que assim que sair um vídeo novo, você já vai ficar informado em primeira mão. Então não deixa de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo, beleza? Falando do jogo de hoje, rubro-negros, do jogo de ontem, na verdade, o Flamengo aí não fez um primeiro bom ali tão ofensivo como a gente esperava ver, ainda contra um Santos fragilizado dentro do Maracanã. Acho que foi o maior público da 10ª rodada do Brasileiro, ou até aqui no Brasileiro foi o maior público, né? Encheu o Maracanã. A torcida esperava uma atuação mais convincente logo nos primeiros minutos ali de jogo, mas aí o jogo foi se arrastando, até que o Santos abriu o placar com um belo chute do Lautaro Dias ali, né? Uma desatenção da zaga do Flamengo, um contra-ataque do Santos, acabou cedendo o placar por 1-0 do Santos. Aí, a partir daí, o Flamengo começou a criar mais, a pressionar mais e a mostrar também toda a qualidade aí do seu elenco contra um fragilizado Santos, né? Que, né, com todo respeito ao Santos, é um abismo de diferença entre o Flamengo e o Santos em vários âmbitos, né, em várias questões. E aí também teve algumas alterações do Leonardo Jardim, por exemplo, a entrada do Gonzalo Plata, a entrada do Bruno Henrique. Então deu uma dinâmica diferente para o jogo, até porque são pontas mais rápidos, né, dão mais dinâmica para o jogo, aprofundam mais o jogo. Então o Flamengo aí começou a criar mais chances, né, tanto que veio aí o empate, né, Pedro virou o jogo, e depois também teve aí o pênalti, né, do Jorginho. Então o Flamengo começou a criar muito mais depois dessas alterações. Eu acho que o Leonardo corrigiu o problema que o Flamengo estava, né? Então essa virada tem muito do dedo aí do técnico no time. Então ele acabou aí melhorando o aspecto tático do Flamengo no jogo, né? Acredito que o Flamengo fez um jogo razoável. Não vou falar que o Flamengo fez um jogo bom, porque deveria ter saído na frente do placar, já deveria estar vencendo o Santos com mais tranquilidade, mas foi um jogo razoável para o Leonardo Jardim e para o Flamengo, e também seguir aí na caça à liderança, né? O Palmeiras continua ganhando jogos, o Flamengo se distanciando um pouco mais, tudo bem que tem um jogo a menos, mas não pode mais vacilar e correr riscos aí de se desgarrar muito do pelotão da frente. Quero saber da sua opinião, torcedor, o que você achou do jogo de ontem, o que teria feito de diferente e quem foi o melhor da partida para vocês, beleza? Esse foi mais um vídeo, vejo vocês na próxima, fiquem com Deus.